Salve galera do canal do Medeiros, muito boa noite para você que está vendo esse vídeo ainda após o jogo, né, contra o Brasiliense. Muito bom dia para você que está vendo esse vídeo já na quinta-feira de manhã. Bom, acho que ninguém esperava, hein? 7 para o Botafogo, 1 para o Brasiliense. O Botafogo está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Faz o Pix, CBF. O Botafogo está precisando. Faz o Pix. Dessa vez não vai ser nada penhorado, porque o Botafogo está, inclusive, com crédito na CBF agora, né? A premiação do ano passado da Copa do Brasil, o Botafogo acabou não recebendo, porque o Botafogo tinha uma dívida com a CBF. A dívida foi paga. Agora o Botafogo, inclusive, está com crédito lá na CBF. Então, o Botafogo tem aí um dinheiro a receber por ter passado para a terceira fase da Copa do Brasil, mais ou menos 3 milhões de reais. Mas é o seguinte, vamos falar um pouquinho desse jogo. Vamos falar sobre Brasiliense 1, Botafogo 7. 7 para o Botafogo, 1 para o Brasiliense. Eu acho que nem o torcedor mais otimista do Botafogo esperava um placar elástico dessa forma, né? Até pelo momento do Botafogo. Hoje era um jogo que o torcedor do Botafogo estava realmente com receio de acontecer alguma coisa ruim, né? O time do Brasiliense, a gente sabia que não era dos mais qualificados, e quem hoje percebeu, principalmente no primeiro tempo, o Zotti, camisa 10, vários lançamentos, e também o camisa 8, o Tartar, que eu citei aqui no vídeo de pré-jogo, que realmente eram os dois melhores jogadores do Brasiliense, devem ter concordado comigo, né? São os dois únicos jogadores ali que realmente jogaram bem no Brasiliense. Eu assisti alguns jogos do Brasiliense, né? O jogo contra o Goiás eu assisti o jogo contra o Atlético e assisti também o jogo contra o Santa Maria. Então falei com propriedade, né? Para a gente poder comentar aqui com vocês, a gente precisa assistir os jogos, não tem jeito. Então para mim não foi surpresa quando no primeiro tempo o Brasiliense chegou a assustar um pouco o Botafogo, né, com o Tartar, camisa número 8, e com o Zotti, camisa número 10. Mas o Botafogo, no geral, o Botafogo soube explorar uma deficiência do Brasiliense muito nítida, que foi a bola aérea. O Botafogo matou o jogo dessa forma. O Botafogo conseguiu fazer diversos gols de bola aérea, começando pelo Danilo Barbosa, passando pelo Eduardo, depois com o Vitor Cuesta, com o Adrielson, vários gols do Botafogo de bola parada. Cruzamento na área, através de falta, cruzamento na área através de lateral, de todas as formas saíram gols do Botafogo em jogadas aéreas. Então o Botafogo foi muito eficiente nesse quesito, mérito de treinamentos, né? A gente critica muito o trabalho do Luiz Castro, mas a gente precisa elogiar também quando existe algum treinamento que está surtindo efeito dentro de campo. E hoje a gente precisa elogiar essa parte, né? Os cruzamentos, a jogada aérea ofensiva do Botafogo foi muito legal. Não foi um jogo perfeito, apesar do 7-1, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que o Botafogo realmente deu muito espaço no meio-campo para o Brasiliense. O Yuri Mamute, que foi o jogador que fez o gol do Brasiliense, já tinha perdido um outro gol na cara do Lucas Perry. O Lucas Perry fez outras 2 ou 3 defesas milagrosas, né? E é impressionante o que está agarrando o senhor Lucas Perry, tá? Agarrando muito, não tenho a mínima dúvida que esse goleiro é titular, e o Gatito Fernandes, quando voltar, vai ter que comer muito feijão com arroz para tirar essa vaga do Lucas Perry, porque ele está agarrando demais, tá? E assim, eu disse para vocês que o Botafogo tinha no vídeo de pré-jogo, você que assistiu, você deve ter visto que eu falei sobre uma prova de recuperação para o Botafogo hoje, né? Era o jogo da vida do Botafogo. Eu falei que o Botafogo precisava, de alguma forma, retomar a confiança. Precisava, de uma forma, dar uma resposta para esse mau momento. E assim, não foi um jogo perfeito, mas foi um jogo em que o Botafogo conseguiu, principalmente através do resultado elástico de 7-1, dar uma resposta para o seu torcedor, fazer com que esse torcedor possa acreditar que, apesar do mau momento, esse time tem capacidade de dar a volta por cima. O Carlos Eduardo, muito importante nesse time, já voltou de lesão sendo titular, fazendo gol.
né? Teve mudanças do Luiz Castro na equipe. Hoje teve uma mudança tática, uma mudança um pouco mais sutil, onde ele coloca o Danilo Barbosa ao lado do Tietê, fazendo uma espécie de um 4-2-3-1. O Botafogo reforça mais o meio-campo, ele deixa o Lucas Fernandes no banco. O Botafogo costumava jogar no 4-1-4-1, ele entra com 4-2-3-1 com o Danilo Barbosa ao lado do Tietê, o Tietê continuando fazendo a saída de bola e o Danilo Barbosa dando um pouco mais de sustentação no meio-campo, marcando um pouco mais forte, até porque a característica do Danilo Barbosa é de mais pegada, de mais marcação do que o Lucas Fernandes. E aí o Botafogo consegue ter um pouco mais de presença no meio-campo, até presença física, eu diria mesmo, uma estatura um pouco maior no meio-campo. Aí o Botafogo, apesar de no primeiro tempo ter dado espaços ao Brasiliense, o Botafogo parecia que tinha mais presença no meio-campo, né? E aí, no intervalo, o Luiz Castro identifica que a sua fase defensiva, que defendia no 4-4-2, com o Eduardo ao lado do Tiquinho, precisava de um ajuste, onde ele mudou do 4-4-2 na fase defensiva, ele mudou para o 4-4-1-1, com o Eduardo vindo um pouco mais para trás na fase defensiva para ajudar na marcação. E aí ele consegue, através desse 4-4-1-1, com o Eduardo vindo um pouco mais para trás, ele consegue povoar mais o meio-campo. E aí o Zotti, que é o camisa 10 do Brasiliense, teve poucos espaços para efetuar os lançamentos que ele vinha fazendo, principalmente no primeiro tempo. Então, além da fase ofensiva do Botafogo ter tido algumas mudanças sutis que fizeram efeito nesse jogo, teve uma entrada no primeiro tempo na fase defensiva que o Luiz Castro identificou que tinha um problema, e de fato teve problema, até porque o Brasiliense teve chances, e aí no segundo tempo, com essa mudança do Luiz Castro, ele conseguiu fazer com que o time melhorasse, povoasse mais o meio-campo e parasse um pouco de sofrer esses ataques do Brasiliense. Temos mais elogios do que críticas, com certeza. Um 7-1 não tem como a gente ter mais críticas do que elogios, né? A gente precisa ser bem sincero aqui, mas nem tudo são flores. Eu tenho, por exemplo, minhas opiniões, e o Luiz Castro muito provavelmente tem outras na visão dele, mas isso sempre vai acontecer, ninguém vai concordar 100%, vocês às vezes não vão concordar comigo, eu às vezes não vou concordar com alguns de vocês, e é assim que funciona. Eu, por exemplo, acho que o Carlos Alberto, que é um ponta, e seu início de carreira tanto na Seleção Brasileira Sub-20 quanto no América Mineiro, o Carlos Alberto sempre se destacou, sempre conseguiu extrair o seu melhor futebol jogando na ponta direita, e ele, quando se apresenta ao Botafogo, ele diz isso, que na ponta direita ele se sente bem à vontade. E o Luiz Castro vem utilizando o Carlos Alberto na ponta esquerda. E a gente sente que o Carlos Alberto, apesar de não ter feito um jogo ruim, a gente sente que o Carlos Alberto tem algumas dificuldades, até porque a canhota dele não é muito apurada. Então ele é um jogador que tu vê que consegue jogar mais quando está na ponta direita. Mas o Luiz Castro vem utilizando o Carlos Alberto na esquerda para colocar o jogador que, digamos assim, o Luiz Castro gosta muito, que é o Lucas Piazon. Se o Lucas Piazon fosse um jogador acima da média, um jogador que agradasse treinador, que agradasse o torcedor, que agradasse os comentaristas, que agradasse todo mundo, isso seria justificável. Mas não, o Lucas Piazon me parece ser o tipo de jogador que só agrada ao treinador do Botafogo. Ele é criticado pela torcida, ele é criticado pelos comentaristas, ele é criticado por todo mundo, mas continua tendo oportunidades junto ao Luiz Castro. E aí algum motivo tem, o Luiz Castro gosta muito do jogador, mas realmente eu acho, na minha opinião, que o Luiz Castro insiste demais no Lucas Piazon e faz com que o Carlos Alberto tenha que mudar o seu lado do campo para colocar o Lucas Piazon como titular na ponta direita, o que para mim não se justifica. Então tem algumas coisas que para mim ainda precisam melhorar. A nossa cobrança continua, esse jogo não pode também nos iludir, nos cegar. Faltam 3 semanas para a gente fechar a janela de transferências. O Botafogo precisa trazer urgentemente um ponta-direita
pro próprio lugar do Piazon, que a gente veio falando aqui. O Carlos Alberto é um jogador que hoje, para mim, é titular nessa ponta direita, mas é um jogador jovem, um jogador que vai oscilar, então o Botafogo precisa urgentemente trazer um ponta direita. Seja o Ademir do Atlético Mineiro, seja o Luciano Juba, Cara, o Botafogo precisa trazer um ponta direita. Tem 3 semanas para isso. Preciso urgentemente trazer. E o Botafogo precisa trazer um reserva para o Tiquinho Soares. Fez 3 gols hoje, mas assim, vai ter um momento que o Tiquinho Soares vai estar suspenso, vai ter um momento que o Tiquinho Soares vai estar machucado, vai ter um momento que o Tiquinho Soares vai estar mal, e a gente precisa ter um reserva que seja próximo, mais ou menos, do Tiquinho Soares. Não dá para jogar essa responsabilidade do Matheus Nascimento ainda, ele tem 19 anos. Não dá para jogar essa responsabilidade no Janderson, ele também é muito novo, nem estreou ainda pelo profissional do Botafogo. Então assim, precisamos dessas contratações. Ponta esquerda, não dá para trazer agora? Não dá para repor o Jefinho agora? Eu tô começando até a aceitar a ideia de que dá para esperar até o meio do ano para trazer um ponta esquerda. Tô começando a aceitar essa ideia. O ideal seria trazer agora, mas eu tô vendo que não vai acontecer. Mas pelo menos um centroavante e um ponta direita a gente tem que trazer. Tem que fazer um esforço. Tem que sentar John Textor, Mazuco, o diretor financeiro, tem que sentar ali todo mundo, o Tairo, e falar, gente, eu sei que tá complicado, mas a gente precisa trazer esses 2 jogadores, ponta direita e um centroavante. Senão vai complicar a temporada do Botafogo. Precisa de reforços nessas posições. Então, assim, essa vitória é para retomada de confiança, quem sabe uma virada de chave aí nesse cenário do Botafogo, né? Um Botafogo agora mais confiante, mais tranquilo para jogar futebol e com um pouco menos de pressão, mas é isso. Reforços. Faltam 3 semanas. Depois que a janela fechar, não vai ter como mais falar assim, não, e agora? Fechou a janela, acabou, só em julho. Então, aproveitem que a janela está aberta. Faltam poucos dias para fechar. Então, assim, faça o trabalho de vocês, cara. John Textor, libera a grana, cara. Pelo amor de Deus. Libera a grana, cara. Sei que tá complicado, dívida, RCE, tá pagando juros demais, recuperação extrajudicial. Sei lá, cara, libera 10 milhões, 15 milhões. Eu sei que pra gente é muito. Pra você que tá ouvindo, pra mim, pra todo mundo aqui é muito. Mas, cara, o John tem muita grana. E o orçamento do Botafogo tá pedindo isso, cara. Pelo menos uns 10, 15 milhões aí pra gente pegar um ponta direita e um centroavante. É isso que a gente precisa no momento. Um abraço, tô feliz, né? Pelo menos com essa vitória. Muito tempo que o Botafogo não vencia bem, né? 7-1. E é isso, vamos comemorar e torcer pro Botafogo ir o mais longe possível nessa Copa do Brasil. Um abraço, até a próxima.